Agora no Viva Cidade. Entrevista com os candidatos a prefeito de Bauru. A postura de cada candidato frente ao seu voto. Nossa prestação de serviços ao eleitor bauruense. Uma iniciativa 96 FM e Jornal da Cidade. Com o apoio da Rogério Lopes TV. Começando. Começa agora, para você, no rádio e também nas redes sociais, mais uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Bauru. Nosso convidado de hoje é o candidato pelo PCO, Wagner Crusco, que tem como seu vice Francisco Mariano. Lembrando que a ordem das entrevistas foi definida previamente em sorteio com todos os representantes dos candidatos a prefeito deste pleito municipal. E além do rádio, você confere também essa entrevista nas nossas redes sociais da 96 FM e do Jornal da Cidade. Então eu peço que você compartilhe essa live para que mais pessoas tenham acesso às propostas dos candidatos que por aqui vão passar. Esta série de entrevistas também conta com o apoio em áudio e vídeo da Rogério Lopes TV. E para a sabatina, aqui comigo, o jornalista do Jornal da Cidade, Tiago Navarro. Bom dia, Tiago. Bom dia, Ricardo. Bom dia, candidato Wagner, Rogério e a todos os ouvintes. Wagner, bom dia. Obrigado pela presença aqui na 96 FM. A minha primeira pergunta, Wagner, qual a sua motivação ao pleito para o Executivo em 2021? Bom dia. Bom dia, eu quero desejar um bom dia para toda a equipe aqui da 96 e um bom dia também para todos os ouvintes aí que estão neste movimento democrático, bonito e elogiável que é essa entrevista que está sendo conduzida de modo exemplar para todo o Brasil e para toda a imprensa. Então a gente está aqui para se apresentar para a população bauruense. Eu sou eletricista autônomo, sou nascido e criado aqui em Bauru. E fiz parte de alguns movimentos sociais, como o MST. E tenho me engajado aí junto ao PCO, que na última eleição de 2018 o PCO escolheu meu nome para ser candidato a deputado federal aqui representando Bauru. E neste pleito democrático, o PCO também me escolheu meu nome para ser candidato à prefeitura de Bauru. E a motivação que me moveu para aceitar esse desafio? Que é um desafio realmente no verdadeiro sentido da palavra, porque eu tenho um ensino médio apenas, né? Mas a gente tem uma longa experiência de vida aí que o PCO achou por bem escolher a classe trabalhadora para representar o partido aqui em Bauru. Certo. Em relação ao candidato, o senhor mesmo diz aí que o PCO vem com uma proposta mais ideológica para a eleição, né? Realmente é um momento para o partido se posicionar diante aí de questões sociais, econômicas. Seria mais esse o intuito da candidatura? Sim. Na realidade, o nosso posicionamento político ele não engloba somente a cidade de Bauru. Ele engloba a política no âmbito nacional e nós não enxergamos que problemas isolados possam ser resolvidos à parte ou independente da federação e também do Estado, né? Do Estado e, consequentemente, da federação. E nós, do PCO, nós temos um posicionamento político do seguinte modo. Os fatos demonstram, e vai ter que ser registrado nos livros de história aí, no futuro, que nós estamos vivendo um período de golpe de Estado midiático, jurídico, parlamentar. E esse golpe de Estado, ele golpeou a democracia no Brasil. E isso possibilitou para que na última eleição acontecessem aí fraudes eleitorais, que claramente foram fraudes eleitorais, que vão desde Caixa 2 até fake news. E o PCO enumerou aí inúmeros motivos para que o TSE cancelasse as eleições de 2018 por motivos de fraudes eleitorais. E isso não aconteceu. Então o PCO
entra na eleição novamente, né? Já entrou em 2018, está entrando agora, denunciando a fraude eleitoral que está acontecendo no Brasil e denunciando o golpe de Estado que está cada vez mais se aprofundando. E esse golpe de Estado, ele está se aprofundando, está rumando para um fascismo. E esse fascismo é o fascismo do capital, que normalmente as pessoas chamam de neoliberal. E é um sistema de economia que, no ponto de vista do Partido da Causa Operária, é um sistema cruel, é um sistema desumano, é um sistema altissimamente destrutivo para a humanidade, para Bauru, para a humanidade. Sim. Então, por isso, o PCO se posiciona terminantemente contra, em defesa da democracia, em defesa da economia nacional, que a economia nacional está sendo destruída aí. O Wagner, e um raio-x aqui sobre Bauru? Qual que é a percepção do PCO e também do candidato em relação às demandas e às responsabilidades? Como vocês enxergam a condução dessa cidade a partir de 2021? Sim, o PCO é bem realista nesse sentido, e que chega a ser confundido até mesmo com pessimismo. Uhum. Então vamos dizer assim, vamos falar de educação, ok? Que Bauru, eu tenho acompanhado com os professores, eles têm perdido direitos trabalhistas e têm perdido os incentivos para que eles exerçam a função adequadamente, de modo escancarado. E também, desde que houve o golpe de Estado, as verbas destinadas para a educação nacional e para Bauru não foram destinadas para a educação. Então, como que o PCO vai falar de educação se a educação está fragmentada? E por que está sendo fragmentada a educação? Para que é uma estratégia para conseguir privatizar a educação. E na visão do PCO, se numa sociedade altissimamente rica, as privatizações, elas até que seriam benéficas porque ela abrangeria toda a população. E cada pessoa pode escolher isso teoricamente. Mas no caso da nossa realidade brasileira, a privatização da educação, ela vai ser um desastre, vai causar um grande retrocesso na nossa sociedade, e nós vamos nos transformar num celeiro de mão de obra escrava para o capital internacional. Essa é a visão do PCO. Tá, então vamos falar então da economia. Então, como que a gente vai falar de economia se toda a nossa indústria nacional ela está sendo dilacerada, está sendo totalmente destruída. A industrialização brasileira está sendo literalmente destruída. Tá, vamos falar de agricultura. Então, para o PCO, para a gente falar de agricultura, a monocultura ela está desertificando os solos do Brasil. Então, o Bauru... Tá, então vamos falar dos trabalhadores de Bauru. Então, como que a gente vai falar com os trabalhadores se os trabalhadores já perderam direitos trabalhistas? Então, que condições que o trabalhador ele vai conseguir trabalhar? Ele vai ter que pagar para trabalhar, né? Uhum. Tá, então, falando então da economia. Quando o Temer assumiu com o golpe de Estado, no primeiro mês ele recebeu uma medalha, né, da mais alta honraria das Forças Armadas. Até hoje nunca ninguém entendeu por que ele recebeu essa medalha. Essa medalha é dirigida aos heróis nacionais que prestam serviço de honra à pátria, né? E logo após isso, em sequência, ele praticamente liberou uma lei que entrega a economia para grandes corporações financeiras especulativas. Então, nós, a população brasileira, o trabalhador, quando ele faz uma prestação, ele paga juros absurdamente altos. Então, para o PCO, a gente não tem um plano de governo para o capitalismo.
Até isso que eu ia perguntar, candidato. O senhor não apresentou um plano de governo, né, para Bauru, especificamente para Bauru, como os candidatos têm que apresentar aquele plano, né, de propostas. Isso o PCO não tem, então, um plano definido? Não, o PCO não tem um plano definido porque o PCO não pretende reformar o capitalismo. O PCO não pretende entrar em acordos patronais com o capitalismo. O PCO não pretende, o PCO acredita que o capitalismo ele tem que ser superado, a sociedade ela tem que se desenvolver culturalmente, intelectualmente, para que a própria sociedade assuma o poder. Então, no caso daqui de Bauru, a classe trabalhadora assumiria a cidade, e na forma de... Como? Na forma de conselhos e comunidades, para que cada comunidade ela tome a decisão de governar. Uma decisão coletiva mesmo. Exatamente, uma decisão socialista coletiva. E aí como que vocês... É isso que eu ia perguntar. Vamos supor, o senhor ganha eleição, né? Tá candidato, ganha eleição. Como governar Bauru diante de uma situação dessa? Porque tem Câmara Municipal. Vocês, aliás, não tem candidato a vereador, né? O partido decidiu não ter chapa. O pessoal não lançou candidato a vereador. Como seria governar diante... Porque Bauru não está isolada, né? O senhor tem um contexto nacional, nós temos um contexto internacional. Como que seria implantar uma gestão desse formato só numa cidade, né? Só num município, sendo que o país, o estado, tem uma outra Como vai dinâmica, acontecer, né? por exemplo, a composição dos secretários? Como é que vai ser essa ordem e a dinâmica? Qual que vai ser o nível, o padrão que vocês vão adotar, por exemplo, para uma possível composição das secretarias? Exato. O PCO ele tem um programa para os municípios. Então é um programa socialista, né? E de administração socialista. E esse programa, eu até convido a população que de domingo agora nós vamos fazer um evento para lançar a formação dos comitês de campanha do nosso partido. E vai ser na Praça Rui Barbosa às 14 horas no domingo. E esse plano de governo, nós temos um plano para enfrentar a pandemia. Primeiramente, é enfrentar a pandemia. E, em segundo lugar, no caso de eleito, nós vamos reunir a população e reformular a administração pública. Porque, no entender dos socialistas, o Estado e os municípios, no modo capitalista, eles são um grande e imenso elefante branco, que uma infinidade de coisas aí. Então, de imediato no socialismo é um enxugamento total. Mas vai ter muita gente desempregada? Não vai ter gente desempregada, porque o objetivo ideológico do socialismo é socializar os meios de produção. Ou seja, nós vamos dar incentivos para a população formar empresas socialistas, né? Empresas administradas pelo próprio trabalhador. E esses incentivos, eles vão alavancar a economia, a princípio alavancar a economia. Então, o primeiro plano é enfrentar a pandemia. São 32 itens para enfrentar a pandemia que o pessoal propõe. Enfrentou a pandemia, conteu o surto de mortes que está acontecendo em Bauru. O segundo plano é socializar os meios de produção. Ou seja, dar possibilidade para que os cidadãos assumam os meios de produção e possam aí gerar uma renda. Com tudo isso, o nosso objetivo final, principal, é chegar numa elevação educacional e intelectual com a população, a tal ponto que a própria população, ela automaticamente opte pelo comunismo. Então, para nós, tem que haver aí uma transição, né? Que se a gente sai do capitalismo, entra no socialismo. Dá uma noção do que é coletividade para a população. Com essa noção, para a gente poder chegar no comunismo.
É possível fazer isso, mas o nosso questionamento é possível fazer isso só no município, né? É uma ideia que envolveria até um plano nacional, né, de trabalho. É possível em uma cidade apenas ter um formato desse, sendo que todo o restante é capitalista? Como fazer algo nesse sentido? Sem dúvida, eu convido a população para entrar para a história, para sermos a primeira cidade a ter uma administração socialista, a ter uma administração voltada para o fim das classes sociais, voltada para a coletividade dos meios de produção, voltada para recuperação e preservação do meio ambiente. E, sem dúvida, num modo socialista, por mais, às vezes, em alguns pontos contraditórios que seja, ainda vai ser 1000 vezes melhor do que viver no sistema de exploração que o capitalismo está caminhando. Sem dúvida, o Brasil vai olhar Bauru e o povo de Bauru com outros olhos e vai ver em Bauru um povo com uma grandeza incomensurável. A gente conversa aqui com o candidato a prefeito pelo PCO, Wagner Crusco, e eu convido você a compartilhar essa live. Nós estamos ao vivo no Facebook da 96 FM e também do Jornal da Cidade. Então, para que todo mundo tenha acesso a essas informações, compartilhe essa live, que faz parte da série da entrevista de todos os candidatos à prefeitura aqui de Bauru. Wagner, agora alguns assuntos mais factuais. Nós passamos por uma crise hídrica no município, ao mesmo tempo em que se questiona o trabalho feito pelo DAI e de outras secretarias, como a Indurb também. Qual é a visão sua e do PCO em relação a essas organizações formatadas em secretarias? Já que o poder é na mão do trabalhador, existiria na visão do PCO uma divisão estatutária até de organização entre secretarias? Como que vocês organizam essa ideia de ter secretários, de ter servidores? Como é que é esse formato a partir de agora? Sim, muitas vezes as pessoas confundem o socialismo pelo seguinte: quando a gente tem muitas frases que não são compreendidas, que nós usamos, que não são compreendidas, e a pessoa teria que pesquisar a fundo. Quando a gente fala que a gente tem que entregar o poder para a classe trabalhadora, muita gente pensa que a gente vai entregar a administração, por exemplo, para um trabalhador rural, que a especialização dele é trabalhar na área rural, ou para um pedreiro, a especialização dele é trabalhar na área de construção. Não é assim. Quando a gente fala em entregar o poder na mão da classe trabalhadora, são pessoas capacitadas para aquela área. E nós temos um contingente aí de mão de obra, de engenheiros, de arquitetos, de pessoas valorosas que estão desempregadas, que se formam. E eu já vi engenheiros trabalhando de servente de pedreiro, porque pessoas formadas em mecatrônica trabalhando como pintor de obra da construção civil. E nós temos aí pessoas capacitadas. Basta nós entrarmos em contato com essas pessoas, que nós temos, no Brasil, nós temos recursos e capacidade que, se a gente quiser, a gente constrói outra Bauru, em cima dessa Bauru velha aqui. Porque você veja bem, uma cidade construída no milênio passado, no século passado, uma cidade construída no capitalismo, ela depende de entraves políticos, entraves jurídicos, entraves financeiros. E sem contar também que, quando é realizada uma obra, isso aí é inegável, é liberado verba 4, 5 vezes para fazer aquela mesma obra. Esses entraves econômicos. Então, quando a gente tirar o poder do mercado na esfera de influência da humanidade, nós conseguiremos
transformar a sociedade numa sociedade progressista, numa sociedade em que as pessoas possam desenvolver a sua subjetividade, a sua profissão, de modo honrado, de modo digno, em outra forma de sociedade. Nessa sociedade não é possível fazer remendos ou fazer reformas, ou seja lá o que for. Candidato, eu volto na questão que eu fiz antes, que o senhor fala em formar conselhos populares aí para administrar, para poder fazer o governo municipal. Só que a gente sabe que pela Constituição o prefeito não governa sozinho, né? Muita coisa precisa passar pela Câmara Municipal, precisa ter aprovação legislativa para vigorar, né? Como fazer isso se o senhor pode não ter a Câmara ao seu lado, né? Uma vez que o seu partido não tem nem candidato a vereador. Como convencer a Câmara a respeito desses projetos? Porque não dá para fazer tudo sem passar pela Câmara, nesse caso, né? Sim, nesse modelo de democracia que nós vivemos, existem entraves aí que não é segredo para ninguém que a maioria dos candidatos que estão aí, eles são controlados pelo poder econômico. Então tem uma infinidade, a maioria dos candidatos, elas têm financiamento de empresários. E o empresário não financia um candidato político por questão de patriotismo ou porque ele é bonzinho, ou porque foi com a cara do candidato, que o candidato é capacitado. Ele financia porque ele quer um retorno. Esse entrave só pode ser resolvido se o poder estiver com o povo do lado dele. Porque o poder, segundo o socialismo, o poder emana do povo. E se nós tivermos, no socialismo, o foco é voltado para politizar a população. Você veja bem, cada pessoa no Brasil tem um time de futebol. E a pessoa sabe tudo sobre o time de futebol, o jogador que vendeu, a vida do jogador, quantos títulos ganhou, mas a pessoa não sabe nada sobre política. E a política é de onde vêm todas as decisões que afetam a vida do trabalhador. Não adianta a gente dizer que o socialismo é a melhor opção para a população, se a população achar que vai eleger alguém e vai ter alguém, uma representatividade defendendo os direitos dele. Então, no socialismo, a nossa força é voltada para politizar a população, conscientizar a população, e se a população não estiver conscientizada, o socialismo não dá certo. Mas legalmente, como fazer isso? O senhor, por exemplo, estando na prefeitura e tendo uma Câmara que não concorda com essas ideias, de repente, até porque o senhor mesmo disse que a maioria dos candidatos não compactua dessa ideologia, né? Porque aí é uma questão assim, que não depende só do município mudar, é uma legislação que está na Constituição, isso daí, né? Para governar, o prefeito, na maior parte das decisões, precisa passar pela Câmara. Como o senhor convenceria os vereadores? Sim, eu convenceria a população a votar nos políticos corretos. Não existe outra forma de ação no socialismo. Os meios que foram construídos no capitalismo, eles foram feitos não para favorecer a população, eles foram feitos para favorecer uma classe econômica. Então não adianta a população se enganar e achar que os políticos estão lá para defender os direitos do cidadão. Eles estão lá para administrar o capital, o grande capital. E que, por outro lado, o capital é administrado por outro grande capital que vem de fora. Então, no caso, a gente do PCO, a gente denuncia muito a interferência do capitalismo imperialista que está dominando o Brasil aí. Crusco, em relação à dinâmica e ao envolvimento com o empresariado bauruense, as indústrias, as empresas que geram a economia são formadas por empresários e seus funcionários. E isso é que aumenta o PIB do município, isso que gera renda, isso que gera os empregos. Como é que vai ser essa relação com o empresariado bauruense, já que o PCO ele tem uma certa postura de uma barreira em relação à metodologia praticada
por esses empresários. Como é que vai ser isso para não impactar a geração de renda do município? Já que Bauru é composta por muitas indústrias, muitos empresários, tem um comércio grande da cidade que movimenta a economia. Exatamente. Bom, a princípio, eu tenho o PCO, ele tem uma postura seguinte em relação aos empresários. Primeiro, que os empresários, eu diria, sem medo de exagerar, que tanto os empresários quanto comerciantes, não só de Bauru como do Brasil, eles deram um tiro no pé apoiando a extrema-direita e apoiando o capitalismo neoliberal. Porque para o empresariado, ele depende do lucro que a população tem e do dinheiro disponível que ela tem para consumir os produtos que eles produzem. Que é porque eles produzem, não, que a classe trabalhadora produz para eles. Certo? Então, a princípio, como eu já disse, para o socialismo, tem uma transição, que a gente tem que sair do capitalismo para o socialismo. Essa transição, ela é o socialismo. E para a gente chegar num ponto que a gente consiga fornecer uma educação e uma formação política para a população, para chegar no comunismo, é necessário que a gente aí passe por esse momento de transição, que é o socialismo. O socialismo, ele visa uma renda digna para os trabalhadores, né? Tanto que o PCO, ele aparece aí como um organizador de massas que pretende organizar a população para lutar por seus direitos. Então, a melhor opção no momento para o empresariado é apoiar uma forma política socialista. Não, para o empresariado, se ele optar pelo capitalismo neoliberal, você veja bem, quando as empresas multinacionais chegarem, não vai sobrar empresa nacional. E quando a classe trabalhadora começar a ser oprimida sem direitos trabalhistas, isso vai causar uma comoção social. A classe trabalhadora, ela não vai se submeter ao capitalismo neoliberal pacificamente, sem direitos trabalhistas, ou seja, vivendo de um modo escravo. Então, no momento, a melhor opção é apoiar o socialismo. Tá certo, olha, a gente recebeu aqui o candidato pelo PCO, Wagner Crusco. Wagner, vamos então à conclusão, né, de hoje, dessa entrevista, as suas considerações finais, por gentileza. Sim. A minha consideração final é que a classe trabalhadora e a classe empresarial de Bauru, ela se conscientize que o socialismo, no momento, é a melhor opção não só para Bauru, mas para o Brasil inteiro. E o socialismo, ele possibilita uma justa distribuição de renda, a princípio. Com essa distribuição de renda, que nós vamos poder chegar num consenso econômico que a gente consiga avançar para um Brasil melhor. Eu gostaria também de deixar bem frisado aqui o seguinte, que apesar de que outros candidatos prometem que as coisas vão melhorar, as coisas não vão melhorar. Então eu queria que a população se desse conta que 5.000 quilômetros do nosso litoral foi manchado com óleo que está sendo retirado daqui do Brasil. Eu quero que a população se dê conta de que a Amazônia está sendo destruída, de que índios estão sendo assassinados. E não há uma saída capitalista para essa barbárie que o Brasil está caminhando. Então o Brasil está literalmente sendo destruído. E a única forma da gente tomar um outro posicionamento é pelo socialismo. Tá certo. Encerramos aqui mais uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Bauru. Agradecemos então ao candidato Wagner Crusco do PCO pela presença
Também a você, ouvinte e internauta, nas nossas redes sociais, no Facebook e também do YouTube da 96 FM e do Jornal da Cidade. E amanhã tem mais, lembrando que a nossa próxima entrevista acontece nesta sexta-feira, 7h30 da manhã, e a nossa convidada é a vice-prefeita do candidato Luiz Carlos Valle, do Podemos, a Gislaine Magrini. Lembrando, né, que o candidato ele estava internado e agora se recupera da Covid-19. Então, conforme acordado entre os representantes dos partidos políticos, previamente a gente então autorizaram a presença da vice-prefeita com, né, o Luiz Carlos Valle, que está em recuperação. Então o encontro marcado para amanhã às 7h30 da manhã e eu espero você. Até mais, tchau, tchau e obrigado pela audiência.